conteúdo de hoje é a respeito dos alimentos completos. Então, o alimento completo, de acordo com a legislação, ele é composto por matérias-primas ou ingredientes e aditivos para alimentação de animais de companhia que atendam integralmente às exigências nutricionais desses animais, ou seja, é um alimento para ser fornecido todos os dias, tá? E ele pode ou não ter propriedades específicas ou funcionais. Então, essa a questão de atender integralmente as necessidades dos animais é a grande diferença em relação aos alimentos específicos. Os alimentos específicos, que são os bifinhos, os biscoitos, eles são oferecidos como um agrado, como uma recompensa, diferente dos alimentos completos, que são para ser fornecidos todos os dias, tá? O que é importante nesses alimentos completos? Primeiro, observar que, como eles são feitos para atender às necessidades dos animais de forma integral, é importante você verificar que existem alimentos para filhotes, para adultos e para sênior, tá? As exigências de cada um deles, é claro que são diferentes. Então, os filhotes, além de estarem em fase de crescimento, eles gastam muito mais energia. Já um cachorro sênior, teoricamente, ele é mais calmo, tá? Nem todos são mais tranquilos, nem todos ficam mais tranquilos, mas de qualquer forma eles já não estão em fase de crescimento e gastam menos energia. Então isso é bastante importante ser verificado. Outro ponto é que existem alimentos completos secos, que são as mais conhecidas, né, que são as, entre aspas, rações. Por que entre aspas? Porque, de acordo com a legislação, a gente trata alimento completo para os animais de companhia. E quando a gente usa o termo ração, é para animal de produção. Então, poedeiras, frangos, suínos, enfim, tá? Mas às vezes vocês vão ouvir eu realmente usar o termo ração, porque é o mais conhecido, é o mais falado, tá? Você não vê ninguém chegando num pet shop pedindo, por exemplo, um alimento completo para cães. A maioria fala ração. É só que existe essa diferença na legislação, mas ok falar ração aqui, tá? E os alimentos úmidos, os mais conhecidos são os enlatados ou em sachês, mas hoje a gente também encontra em outros tipos de embalagem. Tem também os alimentos naturais ou alimentos caseiros. Sobre os alimentos naturais e os alimentos caseiros, eu vou falar amanhã com mais calma, porque eu acho que exige um pouco mais de detalhamento. Hoje, então, a gente vai falar a respeito somente dos alimentos completos, ração, entre aspas, que são os alimentos secos, e os alimentos úmidos, que são os enlatados ou os sachês. Existem várias marcas, existem uma infinidade de tipos, de sabores e de valores também. Isso é ótimo porque faz com que todo mundo possa fornecer, que caiba no bolso de todo mundo. Só que o fato de todos eles serem alimentos completos e atenderem integralmente às exigências nutricionais dos animais de companhia não significa de forma alguma que todos eles são iguais, tá? Então, por exemplo, nós temos diferentes tipos de proteína. Então, é igual na alimentação humana. Você tem um ovo e você tem um bife. Os dois são fontes de proteína, mas são fontes diferentes, são fontes com custos diferentes. Então, quando a gente fala de alimento completo, sim, todos esses daí são alimentos completos, mas isso não significa que todos sejam iguais. Para você saber qual é o mais indicado para o seu animal, o ideal é que você procure um veterinário. Aqui, como a gente está falando mais da parte de assuntos regulatórios, então eu não vou entrar na parte nutricional, mas é só para deixar claro que eles são diferentes, sim, tá? Em relação aos alimentos úmidos, existem também vários tipos. Na foto lá dos stories eu tinha colocado um que era patê. Sim, a forma dele é em forma de patê, mas é um alimento úmido completo. Tem outros que são em pedaços com molhos, tem outros que são uma pasta. Enfim, todos eles são alimentos completos. O que acontece é que esses enlatados, geralmente por ter um valor mais elevado, um valor mais caro, as pessoas usam como um agrado, ou mistura junto com a ração, tá? Mas se você quiser dar somente esses alimentos úmidos, sim, pode, eles atendem nutricionalmente às exigências dos animais. Estes são os alimentos completos, tá? Então vai ter diferença para idade, se é filhote, se é adulto, se é sênior, mas todos eles são considerados alimentos completos e também tem para tamanho de raça, se é pequena, se é média ou se é grande, de várias marcas e de vários preços, tá? Então todos eles são alimentos completos.
Aqui nós temos os alimentos completos, porém eles são úmidos, eles são vendidos em latinhas ou então em sachês, tendo de diversas marcas, tanto para cães como para gatos.